sim, deve dar pra ver. Olha, até pra você ficar bem aqui no canto, tá bem fácil de ver. Só ver se tá pegando aqui e a gente começa. Cada nove tá bom. Demora muito também que fica esse pessoal. Só ver se entrou aqui. Ah, agora já tá ao vivo. Tem 4 pessoas já. Beleza. Aqui pra cá. Deixa eu falar aqui só no começo. Só ver se tá saindo legal a posição aí. Bom, pessoal, boa noite. Obrigado por terem vindo. Vou fazer uma abertura oficial, porque tem muita gente que já está acompanhando aqui pela internet. Obrigado, pessoal, que acompanha aí pela internet. Nós vamos fazer início à nossa reunião, então. Eu vou convidar a doutora Andréia para falar para a gente. A doutora Andréia é nova colega nossa do grupo da pneumologia. Ali está a doutora Maíra, que vocês já conhecem. A Andréia começou com a gente esse ano e já caiu aqui na armadilha de apresentar a reunião. A Andréia é do Hospital das Clínicas, ela está fazendo especialização em doenças vasculites pulmonares, né? Então você já tem uma dica para a discussão do caso. Olha aí que interessante. Dá uma pegadinha do número 2. Então, eu vou deixar a palavra com ela, ela vai apresentar o caso, a gente vai fazendo umas paradas para comentar. E o pessoal que estiver aí na internet, se quiser mandar as respostas, as ideias, as discussões, pode mandar, a gente comunica aqui para a sala e todo mundo comenta, tá bom? Aí passar para André, então. Olá, boa noite a todos, obrigado pela presença. Então hoje a gente vai apresentar um caso que é uma causa inusitada de exacerbação da doença pulmonar obstrutiva crônica. Foi uma paciente que acompanha no consultório do Dr. Mauro e que esteve internada aqui na nossa enfermaria. Então, é uma paciente do sexo feminino de 61 anos. Ela vinha com uma queixa de piora da falta de ar há 2 semanas. Ela começou com uma piora da dispneia, atual MMRC4, acompanhada de uma tosse seca, opressão torácica, sibilos e inapetência. Ela vinha em uso de inalação de horário. Mesmo assim, sem melhora, foi quando então ela procurou o nosso pronto-socorro. No ISDA, ela negava outras queixas associadas de viéria superior, de refluxo, e ela tinha uma perda ponderal nos últimos meses de 12 quilos, mas que tinha sido atribuída ao ajuste da levotiroxina, que um dos antecedentes é o hipotireoidismo. Então, ela é uma DPOC Gold 4D com VF1 já bem baixo, em torno de 560 ml. Tinha um refluxo bem controlado, uma rinocinusite crônica e foi submetida já à sinusectomia e o hipotireoidismo. Então, aqui a função pulmonar dela é ambulatorial, da última consulta que ela teve, mas para a gente abrir para discussão, alguém quer fazer algum comentário? Temos o pessoal daqui que faz a espirometria, mas essa espirometria não foi feita aqui no hospital, essa espirometria é de fora. Eu tenho acompanhamento dela já de vários anos, né? Então, é uma senhora que como a Andréa falou, vem frequentemente com muitas exacerbações. E alguém gostaria de falar sobre a espirometria? Alguém que está vendo pela internet? Temos aqui já bastante gente pela internet. Maíra, quer comentar? Só peço para falar pertinho aqui. Dá para ver uma prova com distúrbio obstrutivo acentuado, né, com VF1 de 22%, né, lá do predito. 22% de VF1. E com redução também da CPF. Ela não tem pós. Não tem o pós-BD porque essa espiro, eu faço na rotina nas avaliações, eu já sei que ela é obstruída, que ela não responde, então ela vinha deteriorando essa função pulmonar ao longo do tempo e um VF1 de 22, e apesar desse VF1 de 22,
nesses últimos meses, ela não precisava de oxigênio. Ela vinha sempre limítrofe. Mas, assim, 90, 91, 89, nunca foi usuária de oxigênio domiciliar. Mas vinha com essas frequentes exacerbações. Quando a gente vê a curva fluxo-volume, a gente vê uma lentidão muito grande, né, no fluxo expiratório, demonstrando que realmente ela tem uma dificuldade expiratória muito grande. Ela tinha muita dificuldade em fazer o teste, exatamente já por conta dessa limitação. André, você quer fazer comentários sobre o exame também? Não, chama bastante atenção a curva fluxo-volume mesmo, tem o pico de fluxo reduzido, fluxos intermediários também reduzidos, coisas que corroboram para o diagnóstico da paciente, né? Ela vinha em uso, então, de terapia tripla, LABA, lama e corticoide inalatório, azitromicina com efeito imunomodulador, e o levotiroxina e o omeprazol, tá? E como o Dr. Mauro comentou, é uma paciente com exacerbações recorrentes, que nunca esteve no seu melhor. Além disso, é uma ex-tabagista, 25 anos maço, e tinha uma exposição à poeira, a única coisa. Então, voltando um pouco para o ambiente hospitalar, que foi a admissão que ela teve aqui com a gente, no exame físico do pronto-socorro, ela apresentava um regular estado geral, estava taquipneica, com uso de musculatura acessória, desaturando com 86% em ar ambiente, tinha uma ausculta rica com roncos e sibilos difusos bilateralmente, e o restante do exame físico não chamava atenção, era mais a questão pulmonar. Então, frente a isso, eu gostaria de abrir ao público quais as hipóteses que a gente pensaria nesse momento. Pessoal, fica aberto, liberdade para falar, o pessoal da fisio, da pneumo, otorrino. Então, resumindo, uma paciente de DPOC muito grave, classe D, que a gente chama, exacerbadora frequente, já com terapia tríplice, quer dizer, LABA, lama, para quem não tem como é que fala? Não está acostumado com o jargão da pneumologia, LABA é broncodilatador adrenérgico de longa ação, né? São broncodilatadores mais modernos que a gente tem hoje em dia, que tem 24 horas de ação, 12 ou 24 horas de ação. Lamas são anticolinérgicos de longa ação. Então, são drogas que a gente utiliza para DPOC, para alívio dos sintomas, para também, geralmente, com 24 horas de ação, os lamas. E o corticoide inalado também, que muito usado para asma e para DPOC tem uma indicação restrita para doentes graves e exacerbadores. E hoje tem sempre uma velha discussão no nosso meio se DPOC merece terapia tríplice ou somente LABA-lama. Bom, ela estava com os três. Ela estava num subgrupo particular ainda de DPOC, paciente muito exacerbador, em que a gente utiliza a azitromicina como terapia imunomoduladora 3 vezes por semana. Ela tratava também refluxo, porque a gente sabe que refluxo está envolvido com exacerbação de DPOC. Os exacerbadores apresentam um índice de refluxo muito mais importante do que os não exacerbadores. E o DPOC em si, o paciente com DPOC já exacerba mais que o habitual normalmente, além da medicação para a tireoide dela. E mesmo assim continuava em crise. Maíra, você quer fazer algum comentário? Você já conhece o caso? Você conhece, você não vale. Giovana, você acha que uma rinocinusite crônica, a Giovana é otorrino, se uma rinocinusite crônica levaria a um caso tão grave assim de exacerbações? Ela tem uma história de uma cirurgia nasosinusal, né? Peraí, deixa eu pôr aqui, aí você fala aqui, ó. Pronto. Aí o pessoal acompanha você, ó. Senão ninguém escuta. Kit completo. Senão ninguém escuta. Então, ela tem uma história de uma cirurgia nasosinusal no passado, é uma possibilidade ela ter tido uma recorrência dessa rinocinusite crônica, mas eu pensaria num primeiro momento mais talvez num quadro disfágico, esses pacientes com DPOC, com refluxo, né? A gente vê essa incoordenação da respiração e deglutição muito comum nesses pacientes. A disfagia poderia ser uma hipótese. Disfagia é uma situação que a gente tem que pensar mesmo nesses pacientes com DPOC. Eles têm uma incoordenação maior, além de ter... Opa! Aí, deu. Além de
tem uma dificuldade em coordenar a inspiração, a expiração com a deglutição. E eles aspiram muito, além da aspiração pelo refluxo. Alguém gostaria de fazer algum comentário mais? Ela tinha algum DLCO? O DLCO a gente não tem, tá? Não tinha DLCO. Mas... Não tem. Provavelmente era baixo. Por que você pensou no DLCO? Por conta do tema da aula. Pensando se talvez ela tivesse já um componente mais grave no vaso, né? Para que a gente pudesse entender mais se já tem alguma repercussão mais nesse sentido. Aqui na internet, deixa eu ver o que está chegando aqui. Estão perguntando se a paciente era imunizada pela internet. Sim, ela tinha tomado as 2 vacinas, tanto a P23, que é a polissacarídica 23 valente, quanto a 13 valente, que é a vacina conjugada. Então ela era imunizada. Provavelmente alguém pensou se ela estivesse fazendo pneumonias de repetição pelo pneumococo, né? Camila, quer fazer algum comentário? Você que é expert em LABA, lama, corticoide. A terapia inalatória ela estava, até com drogas imunomoduladoras aí, né? Então, deixa eu ver se chegou mais alguma coisa. Não. André, você quer dar algum comentário? Continuar? Vamos continuar, então? Então, a impressão inicial que se teve do caso foi uma insuficiência respiratória e uma DPOC exacerbada, né? Frente a isso, a paciente foi monitorizada, submetida a oxigenoterapia suplementar e a ventilação não invasiva, ventilação mecânica não invasiva, modo BiPAP. Foi iniciado na primeira hora a antibiótico terapia levofloxacina e a corticoterapia também. E foi optado por transferência à UTI após coleta de exames laboratoriais, cultura, eletro e tomografia do tórax. Então, dos exames relevantes que a gente tinha um HB de 11,5, tinha um leucócito não tão aumentado, né, 10.100, com diferencial maior com uma eosinofilia, o PCR baixo, função renal e hepática normais, um dímero D negativo, um eletro com uma taquicardia sinusal, hemoculturas em andamento, que já vou adiantar que vieram negativas, e uma gasometria arterial com uma PO2 baixa, uma PCO2 aumentada e uma saturação reduzida também. Então, dos exames de imagem, algum comentário? Não, pode passar o raio-x, aí a Thaís comenta pra gente. Essa gasometria era Em área ambiente, da admissão. Bom, nós temos a Thaís, que é radiologista, que vai fazer os comentários de imagem. Ela também não conhece as imagens, hein? Surpresinha. Bom, aqui... E ela já tinha ido para UTI nessa radiografia? Foi quando chegou, né? Não, tá bom. Então, a gente tem 2 aquisições aqui de tomografia, de radiografia, né? Em PA e perfil. Vamos dar uma olhada, ver se tem algum achado mais relevante. Assim, não vejo a princípio, né, uma área assim de consolidação. Acho que talvez uma acentuação da trama, mais até um pouquinho na base. Então, talvez um pouco de um reticuladozinho, assim, umas opacidades reticulonodulares, talvez ali mais à direita, né? A base direita. No perfil não chama tanto atenção, mas eu acho que talvez umas opacidades mais reticulonodulares discretas ali na base direita, eu acho que talvez seria isso que estaria me chamando mais atenção. Não sei se tinha alguma coisa a mais. O que chamou a atenção para mim no raio-x, eu acho que tivesse uma telectasia segmentar de lobo médio, por isso que eu pedi uma tomografia. Eu acho que talvez a gente possa considerar, assim, uma opacidade mais segmentar ali. Acho que dá pra considerar, sim. Nossa, o seguinte, ela já vê a toma, né? São só 2 cortes, mas são os 2 só que estavam alterados. Tá bom. Tá, então... Bom, a gente vê esse corte axial de tomografia, né? Sempre na projeção a gente tem a impressão que o pulmão é um pouquinho mais preto do que o que a gente vê na workstation, mas já sabendo que é uma paciente que tem uma
uma paciente que tem DPOC e tudo, a gente já espera mesmo um pulmão mais hiperinsuflado, né? A gente vê sinais de broncopatia também, a gente vê um espessamento difuso de paredes brônquicas e principalmente ali a gente vê realmente um componente, a gente só tem um corte, né? Mas um componente talvez de fibrotelectásico ali do lobo médio, com um espessamento um pouco mais acentuado de parede brônquica nessa região e não sei se talvez algum conteúdo de impactação, assim, eu sei que como a gente não está avaliando segmentar, mas assim, realmente chama atenção esse espessamento até um pouco desproporcional do brônquio para o lobo médio em relação ao restante do espessamento de parede brônquica, então eu acho que dá para a gente considerar bastante essa desproporcionalidade, talvez até com alguma impactação um pouco mais exuberante no lobo médio, não sei proximalmente se tinha alguma falha, alguma... Tá. Tem na verdade essa consolidação atelectásica aí que tinha realmente uma distribuição um pouco mais exuberante ali no lobo médio. É sempre interessante, assim, num paciente que tem alguma atelectasia, alguma consolidação atelectásica, a gente avaliar o brônquio, né, para ver se ele tem alguma lesão, alguma obstrução mais proximal, dando essa atelectasia, né? Porque realmente é um paciente que já tem uma doença brônquica difusa. Então, eventualmente, alguns plugs a gente consegue ver e explicaria essa atelectasia focal, né? Então, acho que seria interessante a gente estar acompanhando o brônquio para ver se tem alguma lesão endobrônquica, alguma coisa que a gente consiga avaliar. Até porque também é um paciente estabagista, né? Tem até risco, né, aumentado de neoplasia. Então, acho que vale a pena avaliar bem essa via aérea e essa doença difusa. Assim, eu não vejo muito nódulo centrolobular adjacente para pensar também, às vezes, num quadro francamente infeccioso associado. A princípio, é uma consolidação atelectásica num paciente que tem uma doença de via aérea difusa, mas, assim, que chamam, pelo menos no corte anterior, chamava um pouco a atenção da desproporcionalidade, talvez uma exuberância maior desse espessamento focal para o lobo médio. A Thaís fez um comentário que a gente tinha pensado, que essa paciente no consultório, ela tem um histórico de exacerbação. Isso não estava na história de entrada, porque não era o que ela referia na chegada. Mas ela tinha essa imagem de consolidação há algum tempo atrás e, eventualmente, essa imagem de consolidação, ela regredia e depois voltava. Tanto que, numa das vezes que ela chegou, isso já fazia algum tempo, alguns meses, com essa imagem de consolidação, eu pensei o que a Thaís pensou. Tem uma neoplasia aqui dentro, essa paciente é uma DPOC muito grave, vem exacerbando e vem emagrecendo, então, ela tem todo fator de risco para neoplasia, então, vamos fazer uma broncoscopia. Aí, ela sumia do consultório, porque era uma paciente de risco, tinha que internar para broncoscopia, ela tinha receio. A gente também tinha receio, porque era uma paciente de alto risco de sedação e broncoscopia. Mas aí ela continuou exacerbando e quando ela internou nessa ocasião e com essa opacidade, aí nós pensamos, então nós temos que fazer uma bronca, aproveitar que ela está internada, vamos aproveitar o momento. E a nossa impressão é que existia uma neoplasia que pudesse estar fazendo um mecanismo de válvula ou tivesse fazendo impactação, pelo que a Giovana falou. Outra hipótese que a gente pensou, que ela estivesse aspirando, fazia impactações, aí trabalhava fisioterapia, antibiótico, melhorava, aerava de novo, aí depois impactava outra vez. Pensamos nessas possibilidades. E mais algumas outras que na sequência a Andréa vai comentar aí pra gente, tá? Então, dando sequência, a paciente evoluiu ao longo da internação com melhora do padrão respiratório e foi optado, dado a hipótese de uma neoplasia endobrônquica associada a broncoscopia com lavado e biópsia, se fosse o caso. Então, o que foi encontrado na broncoscopia? Uma redução do calibre do brônquio do segmento superior do lobo inferior direito. Não tinha lesão, mas tinha uma moderada quantidade de secreção espessa e amarelada. O lavado veio neutrofílico, 78% de neutrófilos, para ser mais exata. A pesquisa de bar, fungos, de pneumociste e as culturas vieram negativas. Deixa eu fazer uma pergunta para a Thaís aqui. A minha impressão é que era lobo médio, acho que a sua também era. E o broncoscopia mostra aqui segmento superior do lobo inferior direito. Você acha que
dá para confundir assim na imagem ou... Vamos voltar, a gente tem só uma imagem, mas vamos olhar novamente. Eu também achei que era o lobo médio. Eu também, a gente até vê a fissura, né? E a orientação do lobo médio é anterior e do superior, do inferior, é posterior. Então, assim, não sei, assim, pelo menos por esse corte e realmente a gente vendo a fissura, tomograficamente a impressão que realmente é lobo médio. Eu não sei se, às vezes, alguma coisa um pouco mais proximal que a gente não esteja vendo. Talvez, assim, na emergência do brônquio pro segmento superior. Não sei se é uma coisa bem proximal, que aí a gente até pega um corte um pouco mais distal. Mas, assim, a princípio eles têm até orientações um pouco antagônicas, né? O lobo médio, a gente tem uma orientação mais anterior. E o brônquio pro segmento superior do inferior direito, ele tem uma orientação mais posterior. Então, não saberia explicar. A minha impressão é lobo médio. Eu não sei se, de repente, tem algum problema na digitação, não sei. Conversando com o broncoscopista, ele disse que o broncoscópio não conseguia atravessar bem o brônquio, tanta hipertrofia glandular. Ele não viu uma obstrução mecânica por neoplasia ou por corpo estranho, que seria uma outra possibilidade pela aspiração, mas diz que as glândulas estavam tão engurgitadas que obstruíam até a passagem do aparelho. Tanto era a inflamação glandular dela. E o que chamou a atenção, que foi o achado principal aí do caso, que veio uma galactomanana positiva no lavado. A antigenemia era negativa e as culturas também, mas diante desse resultado, nós encaramos o diagnóstico de uma DPOC exacerbada associada a uma aspergilose pulmonar em forma invasiva. Tá? Foi iniciado na internação o voriconazol, inicialmente endovenoso, seguido de via oral, e a paciente evoluiu com uma boa resposta clínica, teve uma alta hospitalar com segmento ambulatorial e a paciente assim melhorou francamente dos sintomas que ela vinha tendo. Então, é uma coisa que a gente não pensa. Eu vou até depois apresentar uma revisão, que é doença fúngica como componente de exacerbação em DPOC, como agravamento da DPOC. A gente costuma ver muito por esse lado das infecções repetidas, por bactérias, ou por aspiração, ou por alguma outra causa, até pela própria deterioração da doença de base, embolia, etc. E pouco se fala de fungo. Né? E aqui a galactomanana fechou para a gente esse diagnóstico. Foi na hora que a gente fez a broncoscopia, eu tinha pensado também na aspergilose, e por isso que eu pedi a galactomanana, porque não é um exame de rotina que a gente pede em lavado. Não, negativas. Culturas negativas. Muito difícil. No lavado broncoalveolar, tinha o achado de fungos, mas geralmente esse achado de fungo a gente leva como colonização. Mas aqui com essa galactomanana, isso nos fez pensar em aspergilose. Mas mesmo assim a gente ainda ficou com o pé atrás. Será que realmente é uma aspergilose? Mas frente a esse achado, vamos dar voriconazol. E o que foi surpreendente, não sei se alguns dos físios acompanharam essa paciente no andar depois. Ela melhorou em 48 horas. Assim, foi um negócio absurdo. Ela estava em ventilação não invasiva, desaturava, precisava da ventilação. No quarto, precisava do oxigênio. Quando começou o voriconazol, 48 horas, limpou o pulmão, deixou de sibilar, deixou de depender de oxigênio, e a paciente saiu andando do hospital sem suporte de O2. E agora já está fazendo 1 mês e meio que ela está em casa, e não me ligou para falar de exacerbação, me ligou só para renovar a receita do vórico, que ela tinha que apresentar no home care para continuar usando o voriconazol, que é uma terapia muito cara, né? Então, foi assim, isso fechou para a gente que realmente a aspergilose estava envolvida nessa exacerbação, e provavelmente estava de uma maneira evoluindo cronicamente de tantos meses, porque ela vinha perdendo peso. Ela já ganhou pelo menos 4 quilos nesse último mês. Tá? Na verdade, é mais
É que assim, na radiologia a gente acaba, o estudo da aspergilose, mesmo ela invasiva, a gente faz um estudo, a gente divide, não sei, acho que é mais didático, né? Lógico que é uma doença dinâmica. E de uma maneira geral, a gente acaba vendo duas possibilidades de doença invasiva, ou uma doença traqueobrônquica invasiva, ou uma doença pulmonar nodular invasiva, que a gente vê aquele nódulo com vidro fosco. Vocês encaram mais como uma doença pulmonar ou como uma doença de via aérea relacionada a uma aspergilose invasiva? É muito difícil essa separação. Eu vou até depois apresentar uma revisão breve sobre isso. É muito, muito difícil. Aqui a gente encarou como aspergilose invasiva, porque nessas outras formas de aspergilose a gente não costuma ver a galactomanana positiva. Tá? E aqui na forma invasiva é a forma que a galactomanana é diagnóstica. E tinha alterações parenquimatosas também. Se fosse só forma brônquica, talvez não tivesse. Eu acho que tinha forma brônquica por causa desse engurgitamento mucoso glandular. Eu acredito que tenha ali a forma... E talvez dali tenha invadido também para o parênquima. E tinha um espessamento meio desproporcional ali mesmo, né? Isso. Tá bom. Maíra, você quer comentar? Fazer piada na internet legal. Bom, eu tive a oportunidade de conhecer essa paciente, né, e realmente chamou muita atenção esse caso. Foi eu achei bem interessante, porque realmente não, como o Dr. Mauro comentou, a gente acaba esquecendo às vezes das infecções fúngicas. Às vezes a gente até lembra também das infecções por micobacterioses atípicas, né, que também são muito comuns assim, nesses pacientes mais graves. Mas as fúngicas, às vezes, a gente acaba deixando de lado e elas estão por aí, né? E essa paciente me mostrou que ela teve uma resposta excelente, né, quando iniciou o voriconazol. Então, eu gostei bastante assim, de acompanhar esse caso. Assim, foi bem didático. Giovana, a aspergilose em sinusite crônica, você costuma ver na otorrino? Como é que é? Fica aí que eu levo aí, ó. Aqui é câmera móvel. A nossa grande dificuldade em diagnosticar sinusite fúngica é tu conseguir uma cultura positiva de fungo. Então, muitas vezes tu tem a suspeita, tu tem imagem radiológica sugestiva, tem aquele paciente imunocomprometido, tem cara de fungo, rabo de fungo e não cresce o fungo, né? E aí, muitas vezes, tu trata empiricamente, alguns respondem, mas quando tu consegue isolar exatamente o fungo, fica mais fácil de tratar. Mas a rinocinusite fúngica, ela se manifesta de formas muito variadas. Aspergilos também? Também, mas se manifesta de formas muito variadas. A sinusite fúngica alérgica, que o fungo, na verdade, causa mais uma reação inflamatória alérgica do que a doença fúngica em si. Então, às vezes, a nossa maior dificuldade, por isso que eu te perguntei da cultura ali, como é que veio do lavado brônquico. Porque para a gente, colhe aquele monte de secreção. Eu não sei se é uma coisa de transporte, de armazenamento, da cultura em si, mas é difícil. Difícil ter o crescimento do fungo. Você tem mais alguma coisa para passar para a gente, André? Deixa eu ver aí. Quer passar lá? O que você tem? Pode, Thaís. Eu queria saber, assim, a experiência de vocês com relação a uma doença, uma aspergilose invasiva num paciente que tem um grau de imunossupressão, mas que não é, assim, o que a gente habitualmente vê de esperar, né? Não é a população que a gente espera ver uma aspergilose invasiva, né? A gente espera num paciente gravemente imunodeprimido. Lógico que ele tem vários fatores, mas assim, me surpreende um pouco a gente, né? Eu não sei qual que é a experiência de vocês nesse achado de uma aspergilose invasiva num paciente que talvez não tenha uma imunodepressão tão grave, né? É isso que a gente vai apresentar agora ali. Você tem alguma coisa? Não. Você já falou, né? Então nós vamos fazer uma revisão exatamente sobre isso, que é sobre aspergilose em paciente não neutropênico. Não foi combinado, mas você vê que nós estamos atendendo a expectativa do público, isso que é importante. Deixa eu ver aqui. Cadê o passador? Esse aqui, né? Então, o que a Thaís colocou e não foi combinado é exatamente isso, que é, será que esses fungos, eles são
um inimigo mesmo que estão oculto ali, ou eles são inocentes, estão colonizando e a gente está fazendo algum tratamento de maneira exagerada ou valorizando demais. Então, fiz essa revisão aqui. O fato é que o pulmão é uma porta de entrada para fungo, né? É inevitável. Todos nós estamos expostos a fungo o tempo todo. A direção de arte da André, ela tá mais para cá, tá bom? Tá legal. Então, quando a gente fica exposto a fungo, a gente tem 3 reações possíveis. Ou a gente desenvolve uma tolerância protetora, se a nossa imunidade está legal, aí o fungo fica lá paradinho, sob controle, coloniza, não vai causar doença. Ou o indivíduo tem uma imunossupressão e ele vai desenvolver formas graves e invasivas de doença fúngica, ou como a Giovana comentou, ele pode ter uma reação exagerada, uma hipersensibilidade, e ele vai desenvolver reação alérgica. Então, todos nós vamos ter contato com o fungo, todos nós vamos inalar o fungo, mas o padrão de resposta vai variar. Então, esse é um gráfico bem interessante que mostra, basicamente, a exposição a aspergilos, quais são os tipos de reação possível. Se a resposta imune do indivíduo é normal, não vai acontecer nada. Aliás, o aspergilos é um dos fungos mais comuns que a gente tem contato no dia a dia. Existem N espécies de aspergilos. Inclusive, quem tem intolerância à lactose já tomou aquele Lactday, esses medicamentos é feito do Aspergillus oryzae, que é o mesmo aspergilos que é feito o saquê. Tá? A fermentação para fazer o saquê é o mesmo tipo de aspergilos. Então, aspergilos têm ações benéficas. Faz essa cara, você viu que é cultura a nossa reunião. Então, a gente tem essas questões e no pulmão o aspergilos mais comum é o fumigatus. Agora, se o indivíduo tem uma resposta imune aberrante, quer dizer, exagerada, ele vai evoluir para quadros de asma grave ou a forma mais agressiva, que é a aspergilose broncopulmonar alérgica. Se a resposta dele é aberrante para o lado negativo, ele vai começar a fazer colonizações assintomáticas, pode fazer as bolas fúngicas, que é o aspergiloma, e nas formas mais agressivas, a aspergilose invasiva, que é como nós interpretamos o nosso caso aqui. Então, o que foi perguntado? O que é que nós sabemos sobre DPOC e infecções fúngicas? Fato é que existe pouca coisa na literatura. É um assunto que não é tão discutido, até porque não se encontra tanto ou não se pensa tanto em fungo, né? Mas sabe-se que DPOC está presente em 2% das mortes por fungos invasivos, tá? E o aspergillus é o mais comum. As mudanças estruturais na arquitetura do pulmão vão predispor à colonização fúngica e o uso de corticoide em longo prazo é relatado que mesmo os inalados pode aumentar a suscetibilidade do hospedeiro para o fungo. E por que o corticoide? Ele reduz a ação de macrófago pulmonar e aumenta o crescimento fúngico. Agora, se o paciente tiver diabetes, se ele for usuário de álcool e se ele for desnutrido, esse risco é multiplicado, é um catalisador, aumenta ainda mais o risco. Ela não tinha diabetes nem álcool, mas ela era uma paciente bem desnutrida, bem emagrecida por conta da própria DPOC. Esse é um trabalho só de aspergilose em pacientes não neutropênicos e não transplantados. Quer dizer, tira os pacientes hematológicos, os pacientes em quimioterapia, só paciente que, teoricamente, não é o paciente imunocomprometido. Então, eles pegaram uma casuística aqui de 67 pacientes que eram colonizados. Eles encontraram aspergilos na cultura desses pacientes de trato respiratório inferior, seja escarro, seja lavado. O que eles observaram é que 12 pacientes de 67, quer dizer, dá 18% desses pacientes desenvolveram formas de aspergilose. Eles não eram neutropênicos. 6 eram formas de traqueobronquites e 6 eram doenças pulmonares, 2 aspergiloses invasivas. Tinha broncopulmonar alérgica, pulmonar crônica e aspergiloma. Aí foram ver diabetes, insuficiência cardíaca, todas as doenças possivelmente relacionadas com isso. E a única que deu 100% era a DPOC. Então, todos os pacientes não neutropênicos que desenvolveram aspergilose foram pacientes que tinham DPOC. Então, esse é um fator de risco importante que a gente tem que pensar. E qual é o DPOC que desenvolve mais? Esse mesmo estudo mostrou que são os mais graves. O DPOC Gold 4, que é aquele mais grave, é o indivíduo mais suscetível a fazer essa forma de aspergilose invasiva.
Então a gente tem 4 padrões de aspergilose em DPOC. Ele pode ser só colonizado, ele pode ter o aspergiloma, pode ter aspergilose pulmonar crônica e ele pode ter a forma invasiva, né? A primeira, colonização assintomática. É muito difícil, aí volto na questão da própria Giovana, saber no paciente com DPOC se a cultura positiva ela é um dado de colonização ou um dado de doença. Para o neutropênico, quando você encontra, ele é um dado de doença, mas para o paciente com DPOC, muito pode estar só colonizado e não ser doença. Por isso que o valor preditivo de uma cultura respiratória do paciente com DPOC é baixo. A gente não pode se valer só da cultura, né? Corticoide e diabetes são outras condições de maior risco para o indivíduo ter colonização. A outra forma de aspergilose, de aspergilose no DPOC é o aspergiloma. Então, pacientes que têm essas alterações estruturais, aqui no caso pacientes com enfisema, podem ter bronquiectasias junto, ele vai ter colonização fúngica. Normalmente é assintomático, embora algumas vezes possa invadir tecido pulmonar, possa dar hemoptise, mas na maioria das vezes são formas assintomáticas. Aqui também, olha, um paciente classe 4, usuário de oxigênio. A forma de aspergilose pulmonar crônica, que é uma forma que pode durar anos de evolução. O paciente tem tosse crônica produtiva, perda de peso, hemoptise, normalmente tem cavidades e precisa de antifúngico também. Mais para cá? Muito bem. Então, o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem um raio-x de um paciente que tem uma forma de aspergilose, mas que no raio-x é absolutamente impossível de ver, né, Thaís? Passa muitas vezes como um pulmão cicatricial até de tuberculose, né? Então a gente observa agora, aqui quando a gente observa o close, né, o zoom daquela imagem, a gente também não consegue visualizar uma alteração, a não ser na tomografia que a gente vê essa distorção arquitetural, uma cavidade com conteúdo no interior que sugere muito bola fúngica. E a última, que é a aspergilose invasiva, que realmente é a forma mais fatal, de prognóstico ruim, e que é o objeto do nosso caso aqui. O que nós sabemos sobre a aspergilose invasiva? Alguns aspectos a gente conhece. É uma doença mais conhecida em doente imunodeprimido. É paciente transplantado, seja hematológico, seja de órgãos sólidos. A incidência tem aumentado por causa do maior uso de imunossupressores, é uma doença ligada com imunossupressão. E esses testes que a gente faz como diagnóstico, eles são muito bem conhecidos para doentes hematológicos. Para o não neutropênico, esses testes carecem ainda de validação. Então a gente nem consegue saber e valorizar muito bem esses testes no não neutropênico. O que nós não sabemos, qual é a real prevalência na DPOC, se existem sinais radiológicos e tomográficos clássicos, porque as descrições dos sinais são feitas nos neutropênicos, como a Thaís comentou. No paciente não neutropênico, talvez não sejam os mesmos sinais que a gente tenha que valorizar. E o que é muito difícil saber é o que é colonização e o que é doença nesses pacientes. Então, alguns autores colocam que a aspergilose invasiva pode estar sendo subestimada na DPOC, né? Sabe-se que 1,3% de todos os óbitos por aspergilose invasiva são em pacientes com DPOC. O diagnóstico normalmente é estabelecido muito tarde, porque o paciente vai evoluindo, vai agravando, não se faz o diagnóstico e muitas vezes ele vai chegar no estado mais crítico para a gente. Não se sabe por que alguns pacientes que são colonizados vão desenvolver a forma invasiva da doença. Agora, quando o paciente tem aspergilose e DPOC, a mortalidade é alta. Pode chegar a quase 100%. Então, é uma situação muito grave no paciente com DPOC. Esse é um estudo retrospectivo de aspergilose invasiva na DPOC. Aqui pegaram que 71 pacientes com DPOC com cultura positivo em trato respiratório inferior. E viram que desses pacientes, 15% tinham aspergilose invasiva. Quem eram esses pacientes? Os pacientes mais graves, GOLD 3 e GOLD 4. Tá? Desses pacientes, 72% eles suspeitaram, era provável por conta da clínica e de alguns achados de dados. A forma provada mesmo, que foi por biópsia, foi a menor parte das vezes. Então, na grande maioria das vezes, a gente não vai ter essa confirmação mesmo de certeza que a gente teria como objeto de desejo, que é, olha, realmente confirmamos, o nosso caso é isso mesmo.
É muito mais documentado a aspergilose invasiva na UTI. Aqui a gente tem que... Aqui pegando pacientes de UTI, só pacientes de UTI, né, que tinham aspergilose comprovada ou provável. 3,7% desses pacientes em UTI. Aqui eram pacientes não hematológicos, só para frisar, não eram pacientes transplantados, imunossuprimidos, nada disso. Eram pacientes que não tinham esse histórico, pacientes não neutropênicos. 50% desses casos que tiveram aspergilose tinham DPOC. Quando fizeram autópsia em 222 pacientes de UTI ao longo de um ano, eles observaram 6 pacientes não neutropênicos com aspergilose invasiva. Desses 6, 5 tinham DPOC. Então, o paciente não neutropênico que tem DPOC, que exacerba grave em UTI, é o paciente que a gente tem que pensar em aspergilose. Então, por que é mais frequente na UTI? Aí o pessoal que trabalha na UTI, tem o pessoal da física aqui na UTI, não tem? Por que é mais frequente? Por conta que as exacerbações mais graves acabam internando mesmo na UTI. Então, é o local que vai ser investigado. Em UTI, em ambiente de UTI, se usa muito corticoide, né? Não se pensa, os médicos de maneira geral não pensam na aspergilose, pensam em vários outros diagnósticos, troca-se muito antibiótico e não se pensa na possibilidade do fungo. Como a gente falou, a Giovana levantou essa bola, culturas são pouco sensíveis, a gente não consegue achar realmente na cultura. E quando vem uma cultura de fungo positivo, é aquela história, o que eu vou fazer com essa cultura positiva? Será que eu valorizo, ou eu falo que é colonização, ou eu finjo que não vi porque eu vou ter que tomar uma conduta e eu não sei qual é a conduta? Acontece muito isso, né? Acontece algumas vezes. E radiologia também não ajuda muito, porque paciente em UTI tem múltiplas alterações radiográficas, muitas vezes tem outra sobreposição de doenças, e a radiologia não vai nos ajudar muito. Esse é o estudo prospectivo de aspergilose invasiva, onde se avaliou pacientes que internaram em hospital por exacerbação. Eles observaram, pegaram o N de 261, 5 desses pacientes que internaram tinham aspergilose invasiva. Tá? O fator de risco que eles acharam em todos era o uso do corticoide e 80% deles morreram. Então, aqui é um outro. Aqui pegaram um grupo prospectivo também, pegaram pacientes com DPOC que não tinham história de asma. Né? Essa paciente ela tinha um histórico sugestivo de asma porque ela tinha um quadro, entre aspas, de bronquite desde jovem e depois fumou e se agravou com uma DPOC. Pegaram pacientes, metade deles usava corticoide inalado, metade deles não usava corticoide inalado. Os grupos foram separados de modo que eles tinham IgE e eosinófilos semelhantes entre os dois grupos, então eram grupos teoricamente iguais. O que eles viram que 7% dos casos tinham sorologia positiva para aspergilos. Tá? Dos que tinham sorologia positiva, todos tinham corticoide inalado, IgE total e eosinófilos eram maiores nesses pacientes, e a exacerbação, o número de exacerbações foi maior nesses pacientes, muito diferente, 40% para 18%. Então, a sensibilização ao aspergilos pode ser um fator também desses pacientes graves ficarem exacerbando sempre, e a gente tem que pensar nisso. Então, quais são os fatores preditores para aspergilose em DPOC? Os internados na UTI, tiver insuficiência cardíaca junto, uso de antibiótico até 3 meses antes da internação, aumento de dose de corticoide antes da internação ou durante a internação, são fatores que fazem com que a gente pense que ele possa ter uma aspergilose. Portanto, maior risco para aspergilose invasiva no DPOC grave e muito grave recebendo corticoide. Então, o diagnóstico da aspergilose é difícil. Se a aspergilose invasiva no neutropênico já é difícil, porque não tem um exame que nos dá o diagnóstico. É um conjunto de achados, sejam eles achados clínicos, achados radiológicos, microbiológicos, a imunologia, que são alguns biomarcadores, entre eles o principal, a galactomanana, e os achados histopatológicos. É um conjunto de achados. Agora, se no paciente neutropênico isso já é difícil, no paciente com DPOC é mais difícil ainda. Por quê? Porque o paciente não se apresenta clinicamente como paciente neutropênico, ele tem uma apresentação clínica diferente. A radiologia não se apresenta de maneira clássica como nos pacientes neutropênicos. É mais difícil diferenciar o que é colonização do que é infecção. Neutropênico, você achou aspergilos, provavelmente você está diante da infecção. No paciente com DPOC, não.
O nível de galactomanana no paciente com DPOC não é estabelecido como é no neutropênico. Todos os estudos que põem o nível de corte estão descritos em pacientes neutropênicos e não nos pacientes não neutropênicos. E o histopatológico é difícil. A gente fazer uma biópsia num paciente exacerbador com um FEV1 baixo como essa senhora aqui, dentro da UTI, como é que a gente vai obter um material de biópsia para confirmar? É muito difícil esse diagnóstico de certeza. Então, as dificuldades do diagnóstico tomográfico, a Thaís está aqui. Vou até me atrever a falar sobre os sinais aqui, mas o sinal clássico da aspergilose invasiva na DPOC é esse sinal do... Opa, volta aqui. É o sinal do halo, né? Que é esse nódulo denso com o halo em vidro fosco ao redor. Isso daqui é muito frequente no neutropênico, mas no não neutropênico é descrito com uma frequência muito mais baixa. No não neutropênico são mais descritos outras alterações inespecíficas, como infiltrados, consolidações, como esse caso, que era uma aspergilose invasiva, esse paciente também, que é um paciente aqui do hospital. Mas a gente vê muito broncograma aéreo, consolidação. Até aqui, um sinal parece até de halo invertido, que não é o que se espera em paciente com aspergilose, mas não são os sinais radiológicos clássicos, é um sinal que facilmente na UTI é confundido com a pneumonia, né? E vai se trocar antibiótico. Sem especificidade nenhuma, são achados variados. O diagnóstico microbiológico também é difícil nesses pacientes, porque aqui o achado do aspergilo nas amostras do trato respiratório inferior, além de ser baixo, a gente não permite saber se são pacientes colonizados ou são pacientes infectados, tá? E os estudos que avaliam o valor da broncoscopia, eles são feitos nos imunocomprometidos. Então a gente não tem dados consistentes no não imunocomprometido. Então é difícil saber nesses pacientes o que é colonização e o que é infecção. Os marcadores. A galactomanana é o principal. No paciente neutropênico, galactomanana acima de 0,5 se considera um paciente que provavelmente tem aspergilose invasiva. Agora, nos pacientes não neutropênicos, não tem um nível de corte. Tem só um estudo na literatura, sugere 0,8, mas é um estudo único, não dá para a gente extrapolar isso como verdade. Tem aqui, essa tese é uma tese de doutorado feito em Porto Alegre. Tá? É um rapaz de Porto Alegre, que eu não lembro o primeiro nome dele, mas se ele estiver vendo pela internet está prestigiado o seu estudo. Eu achei muito interessante, ele pegou em alguns hospitais pacientes com DPOC em ventilação mecânica que apresentavam novas alterações tomográficas em uso de corticoide, era um estudo prospectivo, pacientes com DPOC mais grave, que estavam usando altas doses de corticoide, encontrou uma mortalidade maior do que 50%, e o que é interessante, cultura só 4,2%, em comparação com a galactomanana, que tinha níveis muito mais elevados. Então havia inclusive uma desproporção, se colocando que é preciso a gente ter outros pontos de corte de galactomanana para o paciente com DPOC, por exemplo, porque talvez o que a gente utilize para o neutropênico não valha. Essa paciente que a gente apresentou tinha 0,5, tá? Que é o que a gente considera positivo no não neutropênico. Então, quando é que a gente vai pensar na aspergilose invasiva? Pacientes mais graves, em ventilação mecânica, uso de corticoide, infecção persistente mesmo em uso de antibiótico de amplo espectro, aquele paciente que está na UTI, está tomando antibiótico, não está melhorando, aí vai lá e troca o antibiótico e não está melhorando, tem infiltrados, tem alterações, então esse paciente a gente tem que levantar o alerta. Será que ele tem um fungo ali dentro? Tá? E com imagens radiológicas que estejam anormais, diferentes ou em evolução. Não dá para não valorizar achados mesmo inespecíficos, não pode esperar o achado clássico. Então, para concluir a nossa apresentação, se ele é um passageiro, inimigo oculto ou passageiro inocente, né? Existe maior documentação de infecção fúngica em DPOC, a mais comum delas é a aspergilose. Questiona-se para isso as mudanças na arquitetura pulmonar e o uso prolongado de corticoide. O diagnóstico da aspergilose invasiva na DPOC ele é mais difícil, envolve associação de critério clínico, radiológico, laboratorial, e deve-se manter alto grau de suspeita naqueles doentes mais graves e exacerbadores. Deve-se pensar na aspergilose invasiva nos pacientes com DPOC grave, sob ventilação mecânica e corticoide, com infecção pulmonar persistente, mesmo em uso de antibióticos de amplo espectro e com imagens anormais ou evolução à tomografia. Isso é a condição do paciente permitir.
Biópsia para exame patológico deve ser obtida sempre que for possível. Tá bom? Aqui um momento jabá da aula. Tem o Congresso Brasileiro de Pneumologia, que aqueles que puderem ir estão convidados. Vai ser agora em Goiânia, em agosto. Esse caso nós estamos levando para o Congresso e eu estou apresentando uma sessão de aspergiloses também no Congresso. A gente provavelmente vai fazer comentários sobre isso também. E dia 9 de junho, já que tem um caso de DPOC, a gente tem a jornada de doenças obstrutivas da Sociedade Paulista aqui no Rebouças. Então, aqueles que puderem ir também estão convidados. E as nossas próximas reuniões, perguntaram outro dia para mim, que eu não colocava na apresentação, 5 de julho e 30 de agosto. Então, se já pudermos pôr na agenda, se vocês puderem colocar. E aí fica aberto aqui a discussão, se vocês quiserem fazer algum comentário. Thaís, como é que é como é que fala? Como é que vocês enxergam essa questão da aspergilose no não neutropênico, na DPOC? Eu confesso que é um diagnóstico que a gente acaba pensando pouco, né? A gente acaba se reservando a pensar numa aspergilose. Tanto a forma traqueobrônquica que pra gente a traqueobrônquica invasiva, a gente precisaria de um espessamento, o que a gente vê classicamente, né, que é o de um espessamento exuberante traqueal, brônquico, mas num paciente que, né, até essa aula eu imaginava ser realmente numa imunodepressão mais grave, mas eu acho que talvez a gente realmente levantar a bola e aumentar a sensibilidade, né? Num paciente que a gente já sabe que tem algum grau de imunodepressão, um paciente que tem alguma DPOC, que esse espessamento brônquico talvez possa estar relacionado a alguma doença mais invasiva, né? E na nossa prática, a gente acaba focando mesmo nas doenças nodulares, no quadro da aspergilose invasiva. Então, como aquele caso que você mostrou, né? De doença nodular com vidro fosco, traduzindo hemorragia. É geralmente nesse caso que a gente ativamente vai levantar a possibilidade de uma aspergilose angioinvasiva. Mas eu acho que a gente realmente tem que estar atento para esses outros padrões, principalmente no DPOC. Às vezes uma consolidação, igual aquele espessamento que estava chamando a atenção para um espessamento brônquico desproporcional ao resto, né? Você vê realmente, ele tinha uma doença difusa, mas naquela localização a gente via. Então, assim, a gente também pensar que outras manifestações e outras apresentações também podem ser possíveis e muitas vezes até num questionamento, mediante um questionamento ativo de doença de aspergilose invasiva, a gente também abriu o leque que outras coisas também podem ser esperadas, principalmente no paciente DPOC, né? E a gente também valorizar e tentar talvez encaixar também coisas a mais ali do que só uma doença talvez nodular ou um espessamento traqueal mais exuberante também. Acho que é importante, acho que a gente está pensando principalmente nesses pacientes DPOC mais graves, né, obstrutivo mais graves, e principalmente que estão exacerbando ou que está tendo algo estranho, né? Assim, você não consegue descobrir o motivo da exacerbação dele e pensar também então nessas possibilidades. O que chamava atenção até nesse caso também, que até passou meio rápido, mas ele também tinha eosinofilia, né, também, né, também no sangue também, que poderia pensar, será que uma dica, talvez alguma coisa, não todos os pacientes vão ter, mas pode ser algum... O eosinófilo está na moda, né? Vamos ver se tem uns fungos aí no meio desses eosinófilos. Então, exatamente. Mas acho que fica essa pontinha de lembrar dos fungos mesmo. Eu fiquei feliz que o que é difícil para nós é difícil para vocês também. Para mim foi a melhor parte da reunião. Muito bom. Vocês querem falar alguma coisa sobre as dificuldades de atender esses pacientes aí? Helena? Bom, pessoal, André, você quer falar alguma coisa mais aí? Oi? Bom, pessoal, então se a gente não tiver... Cadê a minha diretora de arte aqui? Então, vou passar aqui o obrigado para todo mundo. Bom, pessoal, agradeço aí a atenção de vocês. Se o pessoal que acompanhou pela internet se gostou, curte aí, compartilha com os amigos. Vai ficar no ar até domingo, eu deixo esse vídeo no ar. Depois a gente tira do ar. Então,
Pessoal que não acompanhou, tem até domingo aí para acompanhar. Tá? E agradeço a presença de todos. Se vocês puderem estar nas próximas, será um prazer. Obrigado.